Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí voltando com os nossos vídeos, tá? E essa série que vai se estender por agora é uma série, acredito que vai ser bastante interessante, porque nós vamos falar do livro do Apocalipse. Então, a partir de hoje, todos os dias, nós vamos estar estudando capítulo por capítulo. Hoje a gente vai fazer um apanhado geral, mas amanhã a gente vai começar a partir do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Então a gente vai capítulo por capítulo, tá? Tentando conhecer mais sobre o livro do Apocalipse. Estamos nos últimos eventos da história dessa terra. Ainda estamos em período de pandemia. E algumas coisas que já estavam normalizando, parece que estão voltando, né? A doença está aí, pessoas estão morrendo. Quando você olha para a Europa, está fechando de novo, novamente. Aqui no Brasil, algumas regiões já estão preocupadas com a situação desse tipo de crise. E a gente vai fazer esta série. Então, nós vamos fazer este período, até a série, até o início, no caso das minhas férias, né? As minhas férias vão estar aí até a segunda quinzena de dezembro, a gente vai estar entrando de férias, então a gente vai capítulo por capítulo até lá, tá bom? Hoje, o texto que nós vamos ler é a introdução do livro de Apocalipse, Apocalipse dos versos 1 ao verso 3. Quer vir comigo? Quer estudar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, sobre os últimos eventos? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Pai, eterno Deus, agradecemos a Ti as bênçãos. Estamos aqui diante dos queridos que vão estar assistindo, daqueles que vão ouvir essa mensagem. Nos ajude a entender mais sobre o livro do Apocalipse. Nos ajude a entender mais sobre estes últimos momentos da história deste mundo. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler hoje os 3 primeiros versos, tá? E depois a gente vai fazer um comentário, um breve comentário. Esses primeiros versos foi a base ou o tema da minha monografia, né? Monografia de conclusão de curso. Então diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deveriam acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu servo, o anjo, né, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus a tudo quanto ouviu e viu, no caso. Bem-aventurado, especificamente foi esse o texto da minha monografia, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Queridos, quando a gente olha para os últimos momentos daqui da história deste mundo, a gente tem visto algumas coisas que antes não existiam. Né? Você ter que usar máscara, não existia isso. Doenças, né? Nem conseguiu ainda a vacina e a doença já está alterando alguma coisa, sabe? E isso é um exemplo. A Bíblia fala que haveria no tempo final guerras, rumores de guerras, epidemias em vários lugares, mas ainda não era o fim, era o princípio das dores. E sabe, muita gente tem entrado em confusão, muita gente tem entrado em dificuldade. Eu não sei como é que está aí na sua igreja, se está voltando ao normal, se não voltou ao normal, ou se agora está retrocedendo. Mas uma coisa é certa, muitas pessoas que frequentavam a igreja antes ali em março, quando começou isso, hoje não estão frequentando. Não estou falando do grupo de risco, daqueles que precisam ficar em casa, que sofrem muitas vezes por querer tentar ir e não conseguem, mas estou falando de pessoas que deveriam estar na casa de Deus e não estão. Pessoas que deveriam estar firmes no Senhor e não estão. Estão esfriando. Estão morrendo espiritualmente.
E eu quero ler com vocês algumas coisas no original aqui, que vai mostrar, assim, que o livro de Apocalipse, a gente sempre diz assim, o livro de Apocalipse é uma revelação. Revelação, revelação, é aquilo que estava oculto, mas é mais do que isso, eu quero ler isso com vocês. Essa palavra revelação no original quer dizer literalmente o ato de tornar descoberto. Vem do sentido de ser revelado. Então, o Senhor queria tornar descoberto. O Senhor queria, e o sentido é esse, o ato de se tornar descoberto, com uma ênfase de realmente ser revelado. Então o Senhor queria contar, sabe aquele segredo que você tem e você vai para um amigo e diz assim, fulano, eu tenho um segredo que eu preciso contar a você. O que você faz nessa hora? Eu não estou falando assim, cara, eu preciso contar algo. Pastor, eu preciso contar algo. Ah, você pode falar. Não é essa a ênfase, mas imagine a pessoa dizendo assim, pastor, eu preciso revelar algo para o Senhor, eu preciso contar algo para o Senhor. Algo que é surpreendente, é esta ênfase. E se alguém falar isso, obviamente, se a gente estiver fazendo as coisas, porque, por exemplo, as mulheres, quando você tem algo para contar, elas param e prestam atenção. Tá, parou e sentou, ouviu. O homem pode estar fazendo alguma coisa nesse ponto, ou ele não dá tanta ênfase. Né? Ah, pastor, eu tenho algo para contar para o senhor. Não, pode falar. E se é um homem, fala. Quando é a mulher, ela falou, não, o senhor pode me ouvir? Mas quando alguém, mesmo para um rapaz, fala, pastor, eu preciso revelar algo para o Senhor, eu preciso contar algo para o Senhor, um segredo. Nessa hora você vê que é algo sério, não é assim? Não tem essa ênfase, essa impressão, e aí se você está no celular, não, peraí, pronto, guarda o celular, não, pode falar, eu vou ouvir. Essa é a ênfase dessa revelação. Então, queridos, quando estudamos o livro do Apocalipse, a gente precisa entender que o Senhor está querendo revelar as últimas coisas. É por isso que a cristandade não tem conhecido os últimos momentos. Seja adventista, seja pentecostal, seja católico. As coisas que em breve devem ocorrer. Não sabem, porque não estão estudando a palavra de Deus. E não só não estão estudando a palavra de Deus, às vezes estão estudando, mas não conseguem entender. Os líderes que deveriam estudar a palavra de Deus, meditar e falar, não estão falando, estão preocupados talvez com outras coisas. Então o texto continua, revelação, que é o ato de se tornar descoberto, no sentido de revelar, o Senhor quer revelar para a gente, de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, Deus deu a Jesus, para Jesus revelar aos seus servos, que somos nós. Nós somos servos de Deus, ou não? Você não é servo de Deus? Eu espero ser. Tenho lutado para ser servo de Deus, me agarrado às coisas de Deus. E acredito que você também. Para mostrar, essa palavra mostrar é mostrar pelas palavras ou pelo ensino. Então não é só uma revelação, o Senhor vai falar. O Senhor vai revelar coisas, o Senhor vai mostrar pelo ensino as coisas que em breve deve acontecer. E esse texto, essa parte, breve deve acontecer no original, é necessário aparecer na história ou no cenário. Olha só, é a revelação de Jesus Cristo, o segredo. Jesus Cristo está contando um segredo que Deus deu a ele. Essa é a ênfase. Para mostrar, para tornar conhecido aos seus servos as coisas que breve devem acontecer na história, no cenário. Que cenário? O nosso planeta, né? O Sol aí, vocês estão vendo aí o brilho do Sol atrás, que devem acontecer. Então Deus deu a Cristo
E ele veio contar para nós este segredo das coisas que vão acontecer neste cenário, nessa história. Das coisas que estão acontecendo agora, na minha vida e na sua vida, no mundo inteiro, está no livro de Apocalipse. Por isso, símbolos. Por isso, é algo que não é para qualquer um. As informações aqui não é assim para ser escrita de maneira literal. Tem que estar de maneira simbólica, porque os seus servos vão entender e eles é que vão passar para os outros. Note, queridos, Deus poderia escrever numa linguagem, talvez poética, numa linguagem simples, mas que todo mundo pudesse ler e entender. Mas o Senhor colocou, é um segredo. E um segredo você não conta para qualquer um, ou conta. Se você conta para qualquer um, não é segredo. Só que esse segredo é um segredo de salvação. E é um segredo das coisas que vão ocorrer na história. Pragas, guerras, morte, pregação da palavra de Deus. Vão acontecer na história, filho. Jesus Cristo está revelando aquilo que Deus deu a ele para revelar aos seus servos. E aí, é enviado por intermédio, né? Ou seja, alguém foi para um lugar estabelecido para tornar conhecido o tempo. Então, essa parte, enviado por intermédio do seu anjo, é alguém que foi enviado. Então, Deus enviou alguém para um lugar estabelecido, no caso ali para a ilha de Patmos, né? Para tornar conhecido o tempo desde a época de João. E o anjo notificou. Essa expressão o anjo falou. É uma fala mais do que notificação. E não é simplesmente uma fala. Falou, não, sabe? Vamos dizer assim, ele revelou, ele mostrou ao seu servo João, o qual deu testemunho, ou atestou aí na Bíblia, né, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Ou seja, o anjo veio contar para João o segredo que Jesus Cristo tinha dado por Deus. E aí, queridos, deu para João, porque João tinha o testemunho de Jesus, ou seja, ele era a testemunha de que Jesus existiu. Quem era Jesus? A tudo quanto viu. Então, a quem quer que viu. Eu e você somos servos do Senhor. E por sermos servos do Senhor, o Senhor revela a nós a palavra de Deus. Assim como revelou ao seu servo João. E João, obviamente, teve sonhos e visões sobre as coisas dos céus e ele escreveu. Em vários momentos a gente vai ler, não hoje, né, mas durante os capítulos, escreve. A gente vai ler ainda, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Esse texto especificamente está falando do livro de Apocalipse. Você precisa ler, você precisa ouvir as palavras desta profecia do livro do Apocalipse. Por quê? Porque ela é uma revelação, é um segredo revelado para os seus servos das coisas que vão acontecer na história, no cenário dessa terra. Então, ler, ouvir e guardar as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Se o tempo está próximo desde João, imagine agora, praticamente 2000 anos depois. Agora, no original, e eu agora estou indo para a parte final, essa palavra bem-aventurados, você já deve ter ouvido muitos pregadores falando, é felizes. Mas não é simplesmente feliz, sabe? É mais do que feliz. Sabe aquela pessoa que está assim, que a felicidade lhe contagia? Você vê assim a pessoa às vezes cantando, né, uma música, feliz, aí você, pô, cara, você está feliz, hein? O que aconteceu para você estar aí tão alegre? A palavra bem-aventurado é essa felicidade assim, lá no topo.
E a gente precisa ter essa felicidade. Porque, imagine, Jesus está voltando. Imagine esses eventos, né? Desemprego, o dinheiro perdendo valor, as coisas aumentando. As coisas estão ficando cada vez mais caras e o nosso dinheiro não tem aumentado a inflação está vindo aí, mas ninguém fala da inflação. As coisas estão aumentando, tudo está aumentando. E aí, muitas pessoas que ganham pouco estão preocupadas, angustiadas, nervosas, outras com as expectativas. Mas quando a gente sabe dos eventos que tem que acontecer na história porque o Senhor revelou, a pessoa vai estar feliz dizendo assim, ele está chegando, o Senhor está chegando, breve Jesus voltará. Amém, queridos? Então felizes, extremamente felizes aqueles que leem. Essa palavra lei é ler, mas é o sentido de conhecer acuradamente. E conhecer acuradamente, queridos, não é simplesmente tá aqui. Lê um verso, fez um ano bíblico e pum, terminou. Isso é conhecer acuradamente? Acho que não. Ler. Eu estou lendo, a Bíblia está mandando de ler. Ler, mas no grego, no original, não só ler. Ler, mas o sentido de conhecer acuradamente. E conhecer acuradamente, querido, a gente precisa estudar. Não é só ler. E, obviamente, para você estudar o livro de Apocalipse, você acaba estudando outros livros. Porque essa palavra ler acuradamente me vem à mente como se fosse uma prova. Não que a gente vai fazer uma prova, a nossa vida é essa prova. Mas imagine, você vai ter um teste, um vestibular, por exemplo. Hoje não existe mais essa palavra vestibular. Mudaram o nome, né? Enem e outras coisas e tal, mas não é a mesma coisa. Mas vai lá, a pessoa estuda e tal, se prepara para fazer a prova. Nós estamos nos preparando, mas o Senhor está revelando as coisas para nós, do que devem acontecer. Então, ele primeiro diz, leia, estude, conheça acuradamente. O quê? O livro de Apocalipse. Mas para conhecer o livro de Apocalipse, a gente tem que conhecer outras partes também da Bíblia. E aqueles que ouvem. Essa palavra ouvir é ouvindo, prestando atenção. Então, ler tem no sentido de você ler, eu e você, lermos, no sentido de buscar o conhecimento acurado sobre o tema. Uma parte. Mas não é só ler. Eu não posso só ler, mesmo que seja acuradamente, porque não é só isso. Eu preciso também ouvir. Se eu preciso ouvir de pessoas. Eu preciso assistir pessoas, ouvir sermões, ouvir gente falando. A Bíblia fala para a gente examinar as Escrituras. A Bíblia fala para a gente ouvir e reter o que é bom. Então, tem alguém falando de profecia? Opa, vou ouvir para ver se dá para reter alguma coisa. Então, ouvir, prestando atenção às palavras desta profecia. Então, tem alguém... Quem gosta de Apocalipse, quem gosta de profecia, quando estuda ou quando vê um pregador falando sobre isso, para e presta atenção. Então é isso. Ouve é a segunda parte, mas não é só ler, estudar e ouvir. Precisa mais uma. As palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas. Porque tem muita gente lendo acuradamente, tem muita gente ouvindo sermões sobre isso. Você mesmo vai estar ouvindo agora um. Mas essas duas coisas não resolvem. Precisam guardar, e guardar aqui, queridos, é praticar. Sabe quem vai para o céu? Não é só os que leem e que ouvem, mas os que guardam. E esse guardar não é eu pegar e guardar ali, colocar ali na estante. O meu livro está guardado ali na estante. Não. Guardado no sentido semítico é praticar. Davi diz, guardei as palavras no meu coração para não pecar contra ti. Guardar, eu chego até a me arrepiar, guardar é isso.
E Davi foi um grande pecador. Tem pecados ali que, se fossem revelados numa comissão de igreja, era remoção. Mas ele se arrependeu. Era para ter sido morto. E ele não foi morto. Mas também pagou um preço alto, mais do que simplesmente ter sido morto ou removido do rol de membros. As pessoas falam muito de Davi, é que Davi errou, era o coração de Deus, mas não era o coração de Deus na hora do pecado. Era o coração de Deus no arrependimento. Ele foi exortado pelo profeta e se arrependeu profundamente. E aí ele viveu. Você e eu estamos dispostos a pagar o preço de ver filho perseguindo o pai porque foi consequência, de ver um filho violentando a irmã, consequência, o filho ficando com as suas concubinas, que eram as esposas do rei. Olha quanta coisa ele passou. As pessoas falam muito de Davi, do pecado de Davi, mas não querem passar as consequências. E aí quando você fala, mas tem as consequências, mas isso aí Deus resolve. Resolveu na vida de Davi, deixando acontecer. Porque ele tinha influência. E depois a influência nunca mais foi a mesma, porque sempre, por mais arrependido que esteja, as pessoas jogam na nossa cara. Guarde as coisas que nela estão escritas. E essa guardar é praticar, atender cuidadosamente. Cuidadosamente. Você tem atendido cuidadosamente o que a palavra de Deus tem falado para você? Para não pecar contra Deus? Você caiu e tem atendido agora cuidadosamente em buscar o perdão do Senhor? Porque isso é guardar as palavras da profecia. Porque Jesus já está voltando, os cenários estão acontecendo. O Senhor tem revelado que isso tem acontecido e vai acontecer. Então atentam cuidadosamente pelas coisas escritas. Mas essa palavra, o tempo está próximo e eu termino com essa. É tão profundo na Bíblia que eu acho que você não vai esquecer. Eu quero ler essa palavra, o tempo aí é literalmente a espera da época decisiva. Existe a palavra tempo no grego, a palavra cronos, né? O cronômetro e tal, você marca ali o tempo, cronos, que é tempo, e kairos, que é tempo também, mas é um tempo diferente. É um tempo especial. Não é simplesmente o tempo do cronômetro, né? Eu estou gravando aqui, tem um reloginho ali mostrando a gravação para mim, o horário da gravação, o cronos, não é o kairos. Kairos é os eventos, é algo que acontecer no céu. A Bíblia diz assim, que eles vão, os ímpios, né, vão olhar e vão desmaiar de temor pelas expectativas das coisas, porque os poderes do céu serão abalados. Aquele tempo que acontecer essas coisas não é cronos, é kairos. E essa palavra kairos significa a espera da época decisiva. Que época decisiva, queridos? Não é a volta de Jesus? Para acontecer a volta de Jesus tem as pragas, tem a perseguição, a marca da besta. Você tem atendido cuidadosamente, não para descobrir qual é a marca da besta, mas você tem atendido cuidadosamente em ler e estudar as palavras dessa profecia? Você tem vivido de tal maneira que você tem atendido cuidadosamente os reclamos do Senhor em mudar a vida? Porque é esse o sentido. Às vezes a gente dá muita ênfase nas trombetas, nisso e naquilo, porque, pode tocar as trombetas que for, meu querido. Se eu não estiver pronto, eu vou morrer com trombeta ou sem trombeta. Pode abrir os selos que for, que se eu não estiver pronto, eu vou morrer. E Deus está me contando um segredo para não morrer. Vão morrer porque não estão até lendo, estão ouvindo, mas não estão guardando. Então eu termino. A época decisiva, porque está próximo, e essa palavra próximo é de momentos iminentes que virão em breve.
Deus está contando os últimos eventos para mim e para você no livro de Apocalipse. E durante este mês e a primeira metade do mês de dezembro, o final desse mês e início ou até a primeira metade do mês de dezembro, vamos estar estudando os eventos que vão acontecer de forma iminente, os eventos próximos, esta época decisiva. Tá bom? Quer você participar disso? Quer você pedir a Deus, Senhor, me ajude a estudar todos os dias esses eventos, a guardar, a ouvir e a estudar com atenção? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, eterno Deus, agradecemos a Ti as bênçãos. Muito obrigado, Senhor, por estes eventos que em breve vão acontecer. Agora, nos ajude a guardar as palavras desta profecia no nosso coração, praticando-as, para que a gente possa reconhecer as bênçãos dos céus e aguardar a volta do nosso Senhor. Abençoe a todos, nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém.